Mas, enfim, o que é o Movimento A? Movimento A, Vidas Negras Importam, né? Eu quero respirar. Em grande medida, é uma tentativa adicional de buscarmos forças de lá do interior, né, das nossas energias, para tentar, uma vez mais, dar um salto qualitativo nesse tema que, já devidamente justificado, nos coloca como um desafio civilizatório e nos coloca como um desafio da geração da nossa época. Nós só tínhamos duas opções diante da situação que se instalou. Ou nós abríamos mão do nosso dever cívico de tentar construir caminhos e pontes para a resolução desse problema, ou a gente, mais uma vez, tentaria reunir as forças de opinião pública e também pessoas e instituições para, mais uma vez, a gente lançar-se adiante, tendo em conta esse limite que chegamos, principalmente no caso da ação policial, da barbárie e da civilização. Então, o Movimento A se constitui como um conjunto de formadores de opinião em que, inquietos e também tendo compreendido o papel que compete, que deve ser da obrigação de todos, ele tentar construir esses canais de comunicação para que a gente possa caminhar para dentro desse tema. E tudo isso, logicamente, potencializado pelo episódio George Floyd, mas tanto quanto ele, potencializado pelos George Floyds diários, não é, da nossa cena social, em que, durante o dia, durante a noite, com as balas achadas, com as balas perdidas, o jovem negro, a jovem negra tem sido a vítima preferencial dessa ação deslocada, ensandecida, que tem se constituído em todos os tempos, mas especialmente na atualidade, a ação das forças de segurança pública e mesmo as forças de segurança privada no nosso país. Então, foi esse incômodo, foi essa preocupação, foi esse desejo de tentar caminhar um pouco mais que movimentou toda a estrutura na construção desse movimento A. Nós precisamos respirar, e para que isso aconteça, nós precisamos tirar os joelhos, precisamos tirar os cotovelos, precisamos tirar os coturnos, que impede de que o cidadão negro o faça livremente. Então, baseado nisso, nós estruturamos 10 ações de encaminhamentos em que elas tangenciam justamente muitos desses pontos já relacionados pelo ministro Barroso e também pela Flávia Lima. É sabido, não é? A nossa democracia racial e o nosso Estado democrático de direito, ele sempre se apresentou de ponta cabeça. Porque essa democracia é uma democracia em que a maioria não consegue fazer qualquer tipo de intervenção, em que a maioria não tem participação em qualquer dos espaços públicos e privados, e esse Estado democrático de direito, ao final, é o Estado que, lá na ponta, na botina do policial militar, ao invés de proteger e de garantir a integridade do cidadão negro, ele é o primeiro a pisar no pescoço, né, e garrotear esse cidadão na sua rotina social. Então, nós compreendemos que tinha um trabalho para ser feito, seja pelos desafios que estavam colocados, mas seja, sobretudo, pela janela de oportunidades que se colocou diante de cada um de nós, na medida em que a cena que se deu nos Estados Unidos, ela foi extremamente, diríamos, estimuladora. Não é? Foi a primeira vez que muitos de nós, e eu também, vi a polícia colocar-se de joelhos, né, com os negros e brancos que estavam na rua, compreendendo que tinha um limite, né, de insanidade que precisaria ser deixado para trás e a necessidade de juntos construir, então, um novo caminho para a implementação daqueles valores que já estão estabelecidos para a sociedade americana. E foi isso que estimulou, no sentido de que, olha, aqui também nós temos condições e temos capacidades e temos os insumos que talvez permita que, da mesma maneira, a gente dê um salto de bastante qualidade para dentro desse tema. E o que nós percebemos, e que já foi bem noticiado, que a grande
necessidade de nós consolidarmos esse olhar de que temos um problema, que já estava aí, que continua aí e que agora ele está potencializado, seja por um discurso político que desconsidera, que agride, que hostiliza essa perspectiva das reivindicações e também dos acessos dos negros, e seja principalmente agora, ainda mais, por essa ocorrência da pandemia, em que, de novo, o endereço daquelas vítimas preferenciais já está determinado, já está definido. Os que sofrerão muito mais, os que perderão seus empregos, perderão a sua renda, os que terão dificuldade de acessar o mercado de trabalho e qualquer tipo de política pública serão os negros novamente. Então, por conta disso, nós entendemos que temos aí um copo meio cheio e um copo meio vazio, Talvez o copo meio vazio é justamente essa constatação de a despeito de as gerações e muitos se debruçarem para construir, inclusive, os marcos legais das reivindicações do tema negros, nós até que fomos razoavelmente bem-sucedidos. Nós podemos dizer que, pela primeira vez, os negros estão na Constituição da República desse país. E não são em poucos artigos, tem lá quase 10 artigos ou 10 momentos que a Constituição recepciona, contempla e estabelece essas ações como um fundamento da sua própria existência, como um dos pressupostos dos seus objetivos políticos, e que, por conta disso, já se tratou de um avanço significativo. Mas veio mais legislações, e que a gente pode definir a importância e a envergadura dela no Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 10 anos, e que, se nós debruçarmos sobre as linhas do Estatuto, nós temos ali o Pacto dos Direitos Civis norte-americanos. Está tudo ali. O que deve fazer, como deve fazer, de que maneira que o Estado deve encaminhar e de que forma que a Justiça deve zelar para que esse Estado, com aqueles direitos que ele recepciona, possa ser implementado na sua plenitude. Então, a gente conseguiu tirar o discurso da rua, conseguimos até empacotá-lo dentro de um marco jurídico legal, mas nós não tivemos ainda a capacidade de tornar esse marco jurídico em objetividade, em ação objetiva na rotina e na cena social do dia a dia. Então, nós entendemos que, se tivéssemos capacidade de reunir as energias necessárias para tornar isso que já está formalizado legalmente como uma prática que seja implementada tanto pelo Estado, mas que seja fiscalizado e monitorado por essas instituições que têm a obrigação de fazê-lo, seguramente a gente teria muita capacidade de dar um salto adiante. Então, nós, nesse momento, ficamos bastante estimulados, inclusive por circunstâncias como essa que o ministro está colocando para todos nós, e que seguramente eu acho que é um recorte de vanguarda dentro dessa temática. O ministro está nos dizendo que não dá para se pensar em democracia se a maioria do povo está fora do processo democrático. E o ministro está dizendo para a gente que não dá para se pensar em república se essa coisa de todos está apropriada por alguns. E não é, da mesma maneira, possível pensar em Estado democrático de direito se as pontas do Estado, na sua operação diuturna, elas operam contrariando e transgredindo todos esses direitos que estão pactuados, que estão definidos, que estão delimitados. E tudo isso, à luz do dia, sendo filmado pelas câmeras, e sem que qualquer uma das instâncias que tenha a obrigação e o dever legal de combater esse tipo de coisa se manifeste ou opere aquilo que a lei determina. Então, se nós pudermos começar por essa equalização e por esse equilíbrio da participação política, lógico que do ponto de vista processual, e se nós pudéssemos, a partir dela, construir uma outra ação e uma outra atividade que trouxesse a necessidade das ações afirmativas, como sempre foi, não como um favor, mas como uma necessidade, uma obrigação inexorável de nós, de novo, juntar esses dois Brasis que há tanto tempo está cindido, está separado, está desigual, e que se antes
era possível pensar no seu encaminhamento, na sua rotinização. Agora, diante dessa tragédia da pandemia, vai exigir necessariamente, ou a gente junta os dois Brasis, ou nós criamos uma igualdade de oportunidades de verdade, ou senão nós não teremos o que herdar para a nossa futura geração. De modo que nós temos que estar convictos de que a situação histórica exige que nós caminhamos adiante, que nós demos um passo para frente no sentido de consolidar essas boas conquistas que já estão estruturadas. O ministro Barroso está nos lembrando das cotas nas universidades, das cotas nos serviços públicos, e eu poderia até destacar as cotas no Poder Judiciário, não é? As cotas do Ministério Público, as cotas nas Forças Armadas, que no seu conjunto significa um salto histórico extraordinário. Mas a gente não conseguiu nem implementá-las na sua totalidade e mesmo a sua implementação não conseguiu mexer muito para dentro dessas instituições. A presença dos negros no judiciário continua sendo diminuta, no Ministério Público, nas Forças Armadas, em toda a estrutura que está posta para dentro das instituições. E do ponto de vista político, em especial, o dado curioso é de que, quando você está diante de uma força política de extrema-direita e conservadora, como aqui está colocada, você não tem a presença do negro no primeiro, no segundo, no terceiro escalão, nos cargos comissionados, nas estatais, em lugar nenhum. Mas quando você vem para as forças de centro-esquerda e de esquerda, você também não vê o negro no primeiro, no segundo, no terceiro escalão, e em qualquer cargo comissionado de forma alguma. E quando você desce para a esquerda e extrema-esquerda, da mesma maneira você vai ver proporcionalmente a não presença desse público nesse ambiente de decisão e de construção dos caminhos da nação. Então, o que nós temos é uma Constituição que alberga esses direitos, esses fundamentos, uma legislação infraconstitucional que estipula e determina essa inclusão, esse tratamento igualitário, essas medidas políticas especiais para combater e diminuir essa distorção e essa desigualdade, e lá na sua operação prática os números, de novo, nos apontam que nós temos problemas, que nós temos limitações.